Sim. Isso. Então, olha só, eu tenho acesso aqui, ó, a gente está aqui na sala de engenharia de software 1 da noite, eu pego aqui ó, os participantes e faço o seguinte, eu estou pegando o nome dos indivíduos, por exemplo, olha só, eu vou pegar aqui, o Tanael que fez a pergunta, né? Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou pegar daí aqui, ó, por exemplo, nos relatórios em todos os acessos. E daí aqui em todos os acessos eu vejo os acessos que foram feitos em cada aula, né? Então, por exemplo, ó, a quantidade de acessos na terça, na quarta, na quinta, né? Se existirem, por exemplo, acessos dentro da minha disciplina, aqui pelo Moodle, assim eu vou acabar fazendo também a chamada, né? Porque no começo eu até seguindo algumas recomendações, eu até estava fazendo a chamada por aqui, eu sei que teve uma das aulas que no final da aula, né, aí eu fui pedindo o nome de cada um e vocês foram falando ali. Algumas eu também, na primeira semana eu tentei fazer por aquele chat do Moodle lá, a chamada, mas aí depois eu acabei descobrindo esse cara aí, né, tem esse gráfico de acompanhamento, porque assim, né, um dos problemas que eu estava enfrentando com alguns alunos era assim, tem bastante gente, por exemplo, que não parou a rotina de trabalho, continua trabalhando normal, e alguns até o trabalho dobrou, está ficando mais tarde no trabalho. Outros, com esse problema aí do coronavírus, acabaram perdendo aí o estágio e acabaram voltando para casa, e muitas vezes a casa é no interior, não tem internet, e aí não está conseguindo, por exemplo, assistir a aula ao vivo. Então eu preferi fazer assim. No lugar de fazer a chamada aqui, eu vou acompanhando os gráficos de desempenho. Então, por exemplo, se na minha aula você não assistiu ela na terça-feira e você de repente não assistiu ela hoje, na sexta-feira, mas você tem um gráfico lá de acesso no sábado ou no domingo na minha aula, então eu considero a participação da aula de terça e da aula de sexta por aquilo que você foi e viu, né, no sábado ou mesmo no domingo. Isso até por questões como eu havia comentado com vocês, porque a minha maior preocupação hoje é aluno perder aula, sabe? Eu não quero que ninguém perca aula, e é uma situação diferente para todo mundo, né? Alguns estão achando legal essa ideia de fazer aula de casa, alguns não. Para mim, como professor, é bastante complicado, porque eu não consigo ver, por exemplo, na cara de vocês, se vocês estão realmente entendendo ou não estão realmente entendendo. Eu sei que eu estou explicando, ele está deixando a videoaula gravada e tal, mas daí justamente por essa questão de não prejudicar ninguém no sentido falta, né, como eu havia comentado, tem muita gente que está sem acesso à internet, outros que estão trabalhando, mas não, isso aí isso aí é assim, ó, o Igor está perguntando, imagina quem entrava no Meet e fechava essas janelas, mas se você entrou no Meet e pegou a aula, clicou ali na aula, ele já gerou um tráfego dentro do Meet, né? Então aí é que tem uma outra parte ali, né? Por exemplo, se eu rolar a barra de rolagem aqui para baixo, eu tenho, olha só, os logs de acesso dele, né? Então, por exemplo, de cada aluno ali para baixo eu só não vou deixar na tela porque tem o IP externo do indivíduo ali, né? E daí ele não vai querer que alguém acesse o computador dele pelo IP externo. Então daí o que acontece? Além do gráfico, eu tenho o log de acesso de tudo que foi feito. Então, por exemplo, quem no dia da minha aula foi ali e clicou no Moodle e entrou no link e estava conectado, é que assim, também entendo outro detalhe. Não tem como eu saber, por exemplo, se todo mundo que está logado agora no Meet está me ouvindo. Porque eu já tive alguns casos aí durante a semana de aluno que entrava na aula, ficava logado aqui no Meet, né? A aula acabava, todo mundo ia embora e ficava, por exemplo, 2 indivíduos sempre logados. Aí passou uma aula, isso foi na semana retrasada, ele passou a semana retrasada, passou essa semana, e dessa semana eu tive que perguntar, olha, o que acontece? Vocês estão jogando truco? O que acontece? Que vocês estão aí no Meet, a aula já acabou e vocês ainda continuam, vocês gostaram tanto dessa aula que vocês ainda continuam conectados. Aí eu descobri que eles entravam no Meet e deixavam o Meet aberto e iam fazer outra coisa, sabe? Tipo, sei lá, iam jogar, iam sair, iam assistir TV,
sei lá, assistir o programa do Ratinho e a aula que é bom, porra nenhuma, né? Então, só que entendo assim que é uma coisa que não tem como, por exemplo, como agora nesse momento a gente controlar. Então, por isso que eu achei melhor fazer a chamada pelos gráficos de desempenho, porque daí pelos gráficos de desempenho eu sei que pelo menos entrou lá, acessou, né? Pelo menos entrou dentro do Meet, e se você ficou dentro do Meet ouvindo eu falar ou não, aí é uma outra situação diferente, mas pelo menos eu tenho o gráficozinho de desempenho de cada um ali dentro, né? Então daí a questão das chamadas, elas estão sendo feitas por ali, né? Daí vai ser bem mais tranquilo. Entendido, Tanel? Dá um grito ou balança o cabelo aí, por favor, para eu ver. Ué, tô batendo o cabelo. Uhul. Que inveja, o dia que eu tinha cabelo comprido, né? Às vezes eu deixo sem querer porque ninguém fala nada, acontece às vezes parece que tudo é que cai e tudo mais, a conexão, mas enfim, né? Saquem que a ideia da chamada de vocês é por ali, mas da minha parte eu não vou fazer vista grossa em relação à presença, justamente como eu falei para vocês. Eu não sei como é que está a situação de cada um, né? Eu sei que tem alunos que entraram em contato comigo que estão fazendo assim. Eles não assistem aula durante a semana porque eles estão no interior. Aí no fim de semana eles vêm na casa de parentes, justamente para poder botar as aulas em dia, para poder ter o conteúdo ali passado, né? Então, se por exemplo for um caso de alguns de vocês, aí fiquem tranquilos que daí, né, a presença sempre tem desde que haja, né, o gráfico mostrando que vocês movimentaram a minha aula em algum momento, beleza? Então, o nosso assunto de hoje é o seguinte, prova, né, o nosso assunto de hoje é prova, porque o professor André já deve ter comentado com vocês sobre a questão de provas, né, ele havia comentado que serão 50 questões, né? Isso? É isso aí, rapaziada, eu tô trancando o curso, Eu tinha que fazer uma piada dessa, né? Vocês acham que eu não ia perder a oportunidade de estragar essa aula tão legal, né? Isso, ir para agronomia, exatamente. Então, o que acontece? O professor André falou para vocês sobre a questão de que a gente acordou com os professores na semana passada e a gente faria uma prova com 5 questões, né? E é isso que eu quero falar com vocês hoje nessa aula, antes de continuar também o conteúdo. Então, gostaria que prestassem bastante atenção para vocês entenderem quais são os meus critérios de avaliação. Então, assim, eu vou seguir o nosso plano de aula. Ou seja, no nosso plano de aula, nas avaliações, eu disse assim, que um ponto era a participação, né? Então, você vindo para a sala de aula, aguentando eu nas explicações, fazendo as atividades, prestando atenção, perguntando, questionando, trocando ideia, isso aí já valeria um ponto. Então, o legal que a turma de vocês, apesar de ser o começo, e vocês pegaram essa situação bastante ruim, que no momento que começou a aula, já deu todo esse encosto de Covid e não sei o quê, a maior parte de vocês sempre está aí, né? Sempre os 40, não são os 300 espartanos, são os 48 espartanos que nós temos dentro da sala. Vocês sempre estão presentes, aí sempre estão participativos, sempre estão trocando ideia, né? Aí, então isso é bom porque esse um ponto de participação automaticamente todo mundo já tem. Então, assim, na pior das hipóteses, todo mundo já tem um ponto, sabe? 0 você não vai ficar. Então, um ponto todo mundo já tem aí tranquilo. Aí, na sequência, no nosso plano de ensino, a gente falava que a segunda nota que ia compor a nossa nota bimestral era o trabalho bimestral. E aí o trabalho bimestral ele valeria até 3 pontos, né? Então, até 3 pontos era o trabalho bimestral. E aí, somado os 3 pontos com esse 1 ponto de participação, daria 4, e aí a gente teria uma prova que valeria 6 pontos. Então, vamos por partes, né? 1 ponto de participação, todo mundo tem. Então, fechou, né? Todo mundo que sempre está presente na aula, né? Então, fechou esse 1 ponto de bonificação. Agora, vamos falar do trabalho, né? O trabalho bimestral tem um pequeno problema que é o seguinte, o Moodle na primeira semana, ele sofreu bastante instabilidade. A primeira semana foi uma semana bastante estressante, e a segunda também ele deu alguns problemas, e agora essa que é a terceira semana já de aula, né? Terceiro ou quarto, agora não me recordo, já estou enclausurado muito tempo nesse lugar, né? Mas pelo menos o cabelo cresceu, não atrás, né? Mas tudo bem. Então olha só o que acontece. Nas primeiras semanas o Moodle ele fez o seguinte,
o Moodle ele acabou corrompendo muitos arquivos. Então, ele fez assim, né? Alguns arquivos que eu tinha disponibilizado para os alunos, alguns arquivos de PDF que tinham disponibilizados, ele simplesmente corrompeu. Você tenta abrir o arquivo e o arquivo não abre. Não tem o que faça a desgraça do arquivo abrir. Bom, e aí em contrapartida, alguns arquivos que alunos também mandaram em algumas atividades que eu havia cobrado, aconteceu a mesma coisa. Eu tento abrir o arquivo e o arquivo não abre, o arquivo está lá como arquivo corrompido. E aí, no outro ponto, teve bastante aluno que não conseguiu entregar. Então, daí, entendo que gerou caos, né? Aí agora fodeu, né? Por exemplo, porque aí coisas que eu tinha passado, vocês não conseguem abrir, coisas que vocês passaram, eu não consegui abrir. Só que o bom é que isso, que nem diz o Carlos, eu percebi isso, já estava bem chatinho, né? Essa situação, porque daí gerou um monte de transtorno. Só que o bom é que isso não aconteceu só com a gente, sabe? Aconteceu com a torcida do Flamengo inteira que assiste a aula na Uniguaçu, né? Com vários professores, com vários alunos. Aí, a Uniguaçu, ela passou uma recomendação assim, que os trabalhos e as provas, eles devem ser feitos obrigatoriamente dentro do Moodle, né? Dentro do Moodle, obrigatoriamente tem que ser feito lá. Mas no dia da prova, a gente pode abrir também uma sala de aula no Classroom e pode pedir o trabalho por lá. Então, olha só o que vai acontecer. Falando primeiro da entrega do trabalho, para depois eu explicar como que vai ser o trabalho. Vamos falar da entrega primeiro. A entrega vai ser assim. A nossa prova, seguindo o calendário de provas da Uniguaçu, ela vai ser na terça-feira, dia 7. Então, na terça-feira, dia 7, no primeiro horário. Então, nesse horário aí que começa das 7h15 e se estende até as 9h15, vai ser a nossa prova. Então, nesse dia, na terça-feira, dia 7, eu vou abrir uma atividade dentro do Moodle e vou abrir uma atividade dentro do Classroom chamada de trabalho bimestral. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão publicar o trabalho bimestral no Moodle e vão publicar o trabalho bimestral no Classroom. Aí, os professores e eu, no caso, né, eu vou estar usando o Moodle para fazer a correção do trabalho. Só que se por algum problema acontecer de repente o arquivo está corrompido, o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro do Classroom e busco o arquivo dentro do Classroom. Então, o único grande empecilho que vai acontecer nessa situação é que no dia da prova, na terça-feira, a gente vai ter que publicar o trabalho tanto no Moodle quanto no Classroom, né? Mas vai ser bem tranquilo porque assim, ó, eu vou estar aqui no Meet, né? Vou estar trocando ideia com vocês no horário da prova, a gente vai estar conversando, vai estar trocando ideia. Quem estiver sentindo dificuldade para fazer a entrega, a gente vai trocar umas ideias, vai conversando, e aí tudo para que todo mundo consiga entregar o trabalho e não gere nenhum transtorno, né? Tudo para que a gente consiga entregar o trabalho aí bem tranquilo, né? Então, na terça-feira haverá uma atividade no Moodle e haverá a mesma atividade no Classroom e a gente vai entregar esse trabalho, né? Tanto no Moodle quanto no Classroom. Bom, o trabalho continua sendo individual, né? Então, cada um vai acabar fazendo a entrega dele aí. Tá, mas e o que é esse trabalho, né? Qual é o trabalho que a gente vai fazer? O que eu vou pedir para vocês de trabalho vai ser bem simples. Vocês vão fazer assim, ó. Não vai ser nada do que a gente já entregou, né? Mas pode aproveitar também aquilo que já fez, né? Pode aproveitar aquilo que já fez em aulas anteriores, como eu vou explicar daqui a pouquinho. Porque eu tive bastante alunos que me mandaram um monte de código, carregando vídeo, carregando imagem, colocando outros elementos do HTML. Teve vários alunos aí que fuçaram o W3 School, colocaram já CSS, CSS interno, CSS externo, fizeram, popularmente, chuparam cano e assobiaram ao mesmo tempo com a codificação. E isso é muito legal, né? Porque o HTML, a ideia para você aprender esses layouts é justamente ir fuçando, e como a gente falou na aula passada, né? Eu não lembro quem falou que fez uns BO, daí dos BO deu uns trecos certos, então esse que na verdade é o intuito. Então assim, ó, o que eu vou querer de vocês? Eu vou querer de vocês uma página em HTML que vocês tenham a liberdade de montar ela da maneira que vocês acharem interessante, mas desde que tenha alguns dos elementos que a gente viu até agora durante a aula. Então, por exemplo, você é fã do Chuck Norris, você acha o Chuck Norris o cara mais massa do planeta, você já assistiu todos os filmes dele,
Você já viu aquela história lá do filme que a cobra mordeu ele e a cobra, depois de 2 semanas, ela agonizou e morreu, e aí você quer fazer uma página HTML sobre o Chuck Norris? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Bom, eu sou fã da banda Fresno, eu gosto muito de Fresno, apesar de Fresno já não existir mais, mas eu quero fazer uma página sobre ele. Pode? Pode. Eu amo agronomia, Rodolfo, eu tinha que ter feito agronomia, não a porra de engenharia de software. Eu posso fazer uma página sobre agronomia? Pode também, né? Página de meme? Pode. Só não pode aqueles vídeos de anão. O cara que me fazer o vídeo de anão, como me mostraram em algumas aulas aí para trás, né? E acho que foi até o Tanael que fez aquele vídeo do anão, cara, eu vou ter que descontar nota, né? Aquele vídeo do anão lá não rola, cara, não tem como. Anão, sem chance. Mas o restante, agronomia, memes, ou qualquer... Isso, história do Vasco é boa. Dos negão da funerária também. Como é que é? Dos negão da funerária lá que ficam dançando. É, fazer o que, né? Não, assim, ó, não sendo nada com anões, certo? A não ser que seja o Zumpa-Lumpa da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? O resto vale tudo. Você vai montar uma página livre, certo? Pode, mas eu acho que se for sobre o Rodolfinho, tem coisa mais interessante para fazer, para falar. Então, daí, a não ser que seja sobre o porquinho do vídeo, que também pode. Ó, receita de pirogue também vale. Se alguém tiver alguma receita secreta aí, também pode contar, porque eu já acabei com todas as minhas receitas que tinha, desde ovo com requeijão, com carne moída, com arroz, com feijão. Eu já não sei mais que pirogue fazer, né? Mas tudo bem. Mas então, enfim, né? Então, deixa eu compartilhar agora com vocês uma tela, e eu vou colocar agora nessa tela os elementos que obrigatoriamente eu quero que tenham dentro dessa página, tá legal? Então, a página é livre, você monta ela da maneira que você achar interessante, mas eu vou exigir que hajam alguns itens específicos, né? Eu vou exigir que hajam alguns itens específicos aí dentro dessa página, para que eu consiga ver também se vocês conseguiram entender o conteúdo até essa aula e conseguiram praticar alguma coisa, né, aí dentro. Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês, e aí eu já explico o que vai ter, né, nesse trabalho aí. Mas esse primeiro ponto entendido, né? Vocês vão fazer uma página livre sobre qualquer tema, não sendo uns vídeos muito loucos de uns anão que eu andei vendo, o resto pode sem nenhum problema, tá legal? Então eu vou compartilhar a tela aqui, e aí eu vou fazer uma lista aqui de coisas que a gente vai ter que ter no nosso projeto. Então olha só, obrigatoriamente, parágrafos de texto, ao menos 3 parágrafos, né? Então, ao menos 3 parágrafos vai ter que ter dentro do nosso trabalho. Então, aí de boa, né? Você escolheu o Chuck Norris. Então, se você for lá na Wikipedia da vida, abrir ela e chutar lá Chuck Norris, você vai ver lá que o bicho nasceu em 1940, que o nome dele é Carlos, e assim sucessivamente, sabe? Daí você pode ir escrevendo alguns parágrafos de texto, mas tudo bem curtinho, sabe? No máximo 2, 3 linhas, não precisa esquentar muito a cabeça. Tendo 3 parágrafos de texto, pelo menos 3 parágrafos de texto, isso já vai ser muito legal, porque daí vocês já vão conseguir enxergar esses parágrafos de texto, e vocês já vão conseguir também usar a tag P, e eu vou ver se a tag P que vocês estão utilizando, ela está correta ali ou não, né? Bom, eu vou querer links, certo? Então, ao menos 3 links, né? Você pode, por exemplo, você escreveu sobre a vida do Chuck Norris, aí você coloca lá 3 links. Ele nasceu na Bahia. Diz que ele pegou o coronavírus, né? Diz que o Chuck Norris pegou o coronavírus, e daí agora o coronavírus ele já está há 2 semanas de quarentena, né? O Lucas pergunta, não, vídeo do anão não, mas o Lucas perguntou assim, links externos ou internos? Não importa, links externos a gente vai falar hoje durante a aula, né? Hoje sobre links externos a gente vai falar hoje durante a aula, mas se você quiser colocar link externo ou externo, para mim não importa, porque para mim eu preciso ver se vocês aprenderam a colocar a tag A, porque pela tag A você consegue colocar tanto links externos quanto links internos, então aí a forma que colocarem o link não tem problema, desde que hajam links, né, colocados aí. Aí eu vou querer, olha só, uma lista ordenada, certo?
E eu vou querer uma lista sem ordenação, beleza? Então, nas aulas anteriores aí, não, tudo pode copiar. Não, assim, o Guilherme está perguntando, olha, professor, esses parágrafos eu mesmo escrevo ou copio eles? Não, tudo copiado. A nossa obrigação agora aqui é assim, quando eu for corrigir o trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esses trabalhos de vocês e eu vou olhar as tags HTML. Se lá tiver a tag HTML, se lá tiver a tag HTML-P e tiver correta a tag P sendo colocada, o que tiver escrito lá pouco importa, né? Desde que não seja sobre os vídeos dos anões que ainda está falando. O resto dá para colocar tranquilo. Mesma coisa a lista. A lista faz a lista com os tópicos que você quiser. Só que lógico, né? Anões sempre repreendidos pela sociedade. Boa. Só que lógico, né? Por exemplo, se você fez uma página sobre Chuck Norris, é legal que os tópicos dessa lista, por exemplo, sejam sobre ele, né? Ou se você fez o texto sobre Chuck Norris, que pelo menos o texto que você copiou de algum lugar também seja falando sobre ele, para não ficar muito zoado daí também demais, né? O nosso trabalho aí. Então, né? Vai ter os parágrafos, vão ter os links, vão ter as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Beleza. Aí a gente vai precisar também, olha só, utilizar ao menos 3 tags de formatação. Lembra das tags de formatação da aula passada? Que a gente viu lá que tem a tag B, a tag I, a tag M, a tag sub, sup, né? A small, a strong e assim por diante, né? Então a gente vai utilizar ao menos 3, né? Por exemplo, eu usei o sub, eu usei o sup e usei o B, por exemplo. De boas? De boas, ao menos 3. Mas eu quero usar todas. Também pode, não tem problema. Colocar o texto em inglês também pode. O Google Tradutor depois me traduz e eu fico louco de faceiro, né, lendo o texto aí, mas não tem problema. Então, ao menos 3 tags de formatação eu quero que vocês coloquem, né, ali dentro aí. Beleza? Bom, aí olha só. Aí eu quero um cabeçalho. Aí você escolhe se quer o H1, H2, H3, né, H4 até o H6. É um cabeçalho só. Por exemplo, se você vai escrever sobre o Chuck Norris, né? Se você vai escrever sobre o Chuck Norris, por exemplo, então que o cabeçalho, que o H1, o H2, o H3 que você colocar seja o título do teu trabalho. Lá no começo da página vai ter escrito Chuck Norris e para baixo vai ter a história dele, né? Então se usa um desses Hs. Vamos fazer uma investigação sobre a imortalidade da Rainha Elizabeth. Pois essa é boa, né? Professor, e a data de entrega foi falada? Sim, a data de entrega já foi falada. Ela vai ser no dia 7, no dia da nossa prova, né? No dia da nossa prova que vai ser digamos, a prova. A entrega do trabalho, desculpe. É no dia da prova a entrega do trabalho. Então tem até a terça-feira para fazer ela, né? Então é bem tranquilo. Era para mentir, né? Boa, né? Quer dizer que ele já foi entregue, mas agora que eu li a mensagem, mas tudo bem. Então, Luigi, ainda tem tempo, né? Até a terça-feira vai tá bem tranquilo. Beleza. E aí, né? Já que nós já colocamos o cabeçalho, eu quero uma imagem, certo? Quero uma imagem qualquer dentro desse trabalho de vocês aí. Então, por exemplo, se o assunto for o Chuck Norris, a gente vai lá e vai colocar a foto dele. Por exemplo, o nosso Bruce Lee da aula passada, né? Você foi lá e catou uma foto do Bruce Lee e colocou a foto do Bruce Lee usando a tag IMG. E aí, olha só, obrigatoriamente o que eu vou querer de vocês é cores e aonde vocês puderem utilizar o atributo style, eu quero que vocês usem, certo? Então, aonde vocês conseguirem utilizar o atributo style, eu quero que vocês usem. Por exemplo, vocês podem usar o atributo style no parágrafo, vocês podem usar style no link, vocês podem usar style na lista, vocês podem utilizar o style, aqui não dá, né? Nas tags de formatação não dá porque elas já são estilizações, mas dá para usar style no cabeçalho, dá para usar style na imagem, dá para usar style com cores. Então eu quero que usem ao máximo, né,
ao máximo de elementos que vocês conseguirem colocar a tag style com o que a gente já viu, ou pouco que a gente já viu do CSS, mas eu quero que vocês utilizem. Você já viu a parte de cores, viu a parte, um pouquinho de tipos de letra, que a gente pode mudar, tamanho de letra, então eu quero que vocês utilizem, né, esses elementos aí. E aí, basicamente, o trabalho de vocês é esse, certo? O trabalho de vocês, então, ele é criar uma página HTML livre, sobre qualquer tema que vocês bem entendam, menos vídeos de anão. Esse trabalho obrigatoriamente vai ter ao menos 3 parágrafos de texto, vai ter ao menos 3 links, uma lista ordenada, uma lista sem ordenação, vai utilizar pelo menos 3 tags de formatação, vai usar um cabeçalho só, pode ser o H1, o H2, o H3 ou o H4, não importa, vai colocar uma imagem e vai tentar trabalhar ao máximo que vocês puderem com o atributo style. Então, o máximo que puder trabalhar usando cores e usando o atributo style, eu quero que vocês utilizem dentro desse trabalho. Porque também não tem número mínimo de linhas, né? Quantas linhas quiser, né? Que pelo menos tenha um item na lista, e esse item já vai ficar bem visível para eu estar utilizando. Só que, como é copiado e colado, né? Você pode colocar 3, 4 itens, né? Copiar e colocar lá os LI, né? As tags LI lá para os itens é bem tranquilo, né? Então, pessoal, alguma dúvida em relação ao trabalho? Alguma coisa que queiram perguntar, talvez sobre ele? Estão jogando truco, né? Tá tudo muito quieto. 6 papudo. Não. 9. Corta o gato. Entendido, né? Então, se alguém... explique de novo. Tinha que ser o Everton de novo, né? Então, olha só. Então, eu acredito que todo mundo sacou a ideia do trabalho. Faz uma página e essa página ela vai ser entregue no dia da prova, que é na terça-feira. Só que na terça-feira eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui no Meet, vocês vão estar mandando lá no Moodle, vão estar mandando o conteúdo também, não só no Moodle, mas também vão estar mandando lá no Classroom, que vai estar aberto tanto o Classroom quanto o Moodle, e eu vou dando todas as coordenadas para vocês fazerem a entrega desse trabalho. Então vai ser bem tranquilo, né? Vai ser bem de boa, né? A entrega dessa nossa atividade. Não, nós não vamos começar nessa aula. Nessa aula eu quero ainda falar um pouquinho hoje sobre as tags link ainda com vocês, né? E aí a gente vai deixando para... É que assim, como vocês já têm vários exemplos de página, numa brincadeirinha assim bem de boa, num sábado de tarde, uma meia horinha, vocês fazem esse trabalho bem de boa, né? Porque assim, ó, não é para se preocupar com layout, não é para se preocupar para ficar bonito. Agora, a hora é se preocupar em ter essas tags. Porque a minha preocupação agora com vocês é ter as tags. Vocês têm que entender como as tags funcionam, tem que entender como cada elemento funciona. Para daí depois a gente pensar em como deixar bonito, como que vai ser o layout e assim por diante, né? Só isso que vai ser exigido para tirar print da... Só isso que vai ser... Isso, quem quiser tirar o print ali da lista pode ficar à vontade. É só isso, não vai ter... Em relação ao trabalho, não há mais nada, né? Que eu vou estar pedindo para vocês aí. Então, por favor, printem ali a tela, né? Que em relação ao trabalho de vocês é esses elementos. Porque na maior parte do que a gente viu de elementos é exatamente esse daí. Beleza? Bom, agora, né? Já que a gente falou... sobre a questão do trabalho bimestral, e já que a gente falou do ponto, né? Então, assim, ó, cara, não tem como você não tirar 4, né? É praticamente impossível você não ficar com 4 de nota, porque um ponto de participação todo mundo já tem. E esse trabalho aqui tá bem show de bola de fazer, né? É uma página livre, utilizando exatamente aqueles elementos que estão lá, né? Então, digamos assim, como eu falei para vocês, um sábado, meia horinha bem empenhada, dá para tirar de letra, né? Aquele conteúdo ali, né? Dá para fazer uma pagininha bem bacaninha, né? Aí sem nenhum estresse. Agora vamos falar sobre a prova, né? É isso aí, já não pega DP e já vou ficar sozinho no dia da prova do exame, né? Olha só, agora não pode mais aglomeração, né? Então aí ferrou a minha vida, né? Meu sonho era colocar todo mundo no exame, mas agora o meu sonho foi frustrado. Sacanagem, né? Mentira, não vai ter exame. A parte do suborno, né? Eu pego para levar os pirogues. Então, olha só.
Agora vamos falar sobre a prova. A prova vai ser assim, ó. São 5 questões de alternativa. E são 5 questões relacionadas a tudo que a gente viu durante esse bimestre. Aquela primeira parte que a gente viu os conceitos teóricos, onde a gente falou sobre algoritmo, onde a gente falou de entrada, processamento, saída, e outros elementos como ambiente, a ideia de análise, que a gente comentou, a ideia da codificação, a ideia da estrutura, aquela ideia lá do português estruturado, das listas para resolver problema, e na sequência também esse conteúdo sobre o HTML que a gente acabou conversando e trabalhando aí. Então, por exemplo, pode ser que uma questão da prova seja assim, vai ter um código HTML, e nesse código HTML eu vou perguntar assim, olha, na linha tal, que tag você usaria para criar um parágrafo? E aí vai ter as alternativas. A opção A, no caso, né? Vou usar a tag B. Opção B, vou usar a tag P. Bom, opção C, vou usar a tag A. Opção D, não vou usar nenhuma tag para fazer o parágrafo. Aí você vai olhar para aquele código e vai me julgar assim, olha, a tag que eu uso para fazer o parágrafo é a tag P. Ou seja, na prova, vocês não farão na prova vocês não farão código, né? Vocês terão a questão com o código, e aí depois dessa questão com o código, vocês só vão olhar para aquele códigozinho ali e vão fazer o seguinte, olha, vão descobrir o que precisa para complementar ele e vão me marcar a opção ali. Ou, por exemplo, uma pergunta muito legal, o que são variáveis? Né? Daí vai ter lá, o que são variáveis? Aí vai ter a letra A, por exemplo. Variáveis são blocos de condição. Letra B, variável é uma coisa que só usa na matemática. Letra C, variável são elementos criados na linguagem para ler o conteúdo do usuário. Letra D, não sei responder, né, ou algo nesse sentido. Eu acho que não vai ter responder, mas eu não sei mais o que falar. Mas enfim, né, sacaram que daí você vai olhar para aquela questão, e a hora que você olhar para a questão, você diz, opa, variável o que é? Variável é uma estrutura que eu crio na linguagem para receber o valor do usuário. Toda vez que eu quero pegar alguma coisa do usuário, eu crio uma variável, né? O que é um comando de entrada? Um comando de entrada é quando captura algo do teclado do usuário e traz para dentro do programa. Bom, HTML ele é uma linguagem de marcação ou é uma linguagem de formatação? Bom, HTML é uma linguagem de marcação. Se eu quero fazer formatação, eu uso CSS. Então, entendam que a nossa prova, elas vão ser assim, a nossa prova ela vai ser questões bem tranquilas, né? Só que o trabalho vai ajudar bastante, né? O trabalho vai ajudar bastante, um ponto de participação vai ajudar bastante. A prova, apesar de ter 5 questões, ela vai ter peso 6, né? Ela vai valer 6 pontos aí na prova, e acredito que a maior parte de vocês vai se sair muito bem na prova, né? Acredito que vai ser bem tranquilo para a gente estar trabalhando aí. Entendido? Sacaram a ideia da prova? Então, no dia da prova... Então, no dia da prova, a gente vai ter... Não vai precisar fazer código. O único código que vocês vão ter que fazer obrigatoriamente é o do trabalho, né? Que eu pedi. E aí, no dia da prova, na terça-feira, eu libero a prova para vocês fazerem dentro do Moodle. Aí vocês respondem ela, 5 questões de marca X, confirmam o envio da prova comigo, fazem o envio do trabalho, e daí só esperar, né, a nota para ser colocada aí, né? O que acontece? Eu não entendi aqui. Ingrid, eu tô. E o Everton depois me manda o link. Essa parte... o link do Zanão, né? Não, a aula eu vou começar a gravar ela daqui a pouquinho, certo? Daqui a pouquinho eu começo a gravar a aula aqui. Eu achei desnecessário gravar essa parte, né? Mas se alguém está gravando também não tem problema, né? A parte da aula onde vai começar o conteúdo, daqui a pouquinho eu inicio a gravação e também deixo disponível, né? Aí para vocês estarem assistindo aí, tá legal? Mas aqui é só um acordo nosso para vocês sacarem qual vai ser o processo avaliativo. Aí eu pergunto, alguma dúvida, pessoal, disso? Alguma coisa sobre o trabalho? Alguma coisa sobre as questões da prova? Todo mundo concorda tranquilo, né? Acho que fica bom, né? Porque daí não gera nenhum estresse, você vai... e outra, né? Você está fazendo a prova de casa, né?
o material que você tiver sobre HTML, você vai estar vendo, o W3 School vai estar na tua frente, o grupo do WhatsApp que os professores não entram vai estar ali, né? Então, entendo que a paranoia em relação a como fazer a prova, vocês não precisam ficar paranoicos, né? Porque formas de olhar para as questões e forma de vocês procurarem conteúdo e resposta é o que é a minha opinião em relação às aulas. Legal? Sim, né? Exatamente. O que eu falei para vocês é que para vocês não se preocuparem com a questão da prova, porque como vocês vão fazer a prova de casa, eu pedi para vocês entenderem que a prova é com consulta, né? Como a prova vai ser feita de casa, a prova é com consulta. Vocês podem pegar o material que vocês já têm da HTML, vocês podem, por exemplo, usar o W3 School, sei lá, vocês têm acesso ao WhatsApp, vocês devem ter um grupo secreto onde o professor não entra, então entendo que não se preocupem com a questão da prova, que eu acredito que a prova vai ser bem tranquila de fazer, né? Ela vai ser melhor do que, por exemplo, fosse a prova em laboratório, porque se fosse em laboratório, exatamente esse grupo, o grupo que fala mal dos professores, né? É o grupo que o pessoal faz bullying com os professores, e daí é legal que, tipo, vai ser fácil de vocês resolverem a prova, então não se estressem, né, em relação ao conteúdo, porque a prova começa às 7h15, ela vai até 15 para as 9, tem só 5 questões para resolver, são questões de marcar X, então você vai olhar para elas e vai achar as alternativas que você julgar correta, então não vai ser nada fora do padrão, né? Vai ser uma coisa bem tranquila de estar trabalhando aí. Beleza? Podemos começar a aula, então? Sim, né? Pode. Então, beleza. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Então, a partir de agora, eu vou interromper o compartilhamento ali. A partir de agora, ou melhor dizendo, deixa eu até deixar compartilhado, porque eu posso fazer o seguinte, quer ver? Ó? Deixar aqui. E daí, a partir de agora, eu vou começar a gravar a aula. Daí, assim, fica gravado a tela do trabalho, né? Para quem, de repente, não tirou o print ali da tela. Esperar ali só um pouquinho, isso, ó. Então, para quem de repente não tirou o print da tela do trabalho, aí já fica gravado aí no comecinho dessa nossa aula, já fica gravado aí a tela com os requisitos para o trabalho, tá legal? Então, vamos lá. Tocando o barco aí, vou interromper o compartilhamento. E aí vamos compartilhar. Não, chamada vai ser pelos gráficos pelos gráficos de acesso lá pelo Moodle, né? Então não se preocupem com ela, né? Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. E vamos descer o dedo no código, né? Tá. Então, o que acontece? Nas aulas passadas, a gente acompanhou mais algumas tags, falou sobre mais alguns elementos que a gente poderia estar utilizando, né? E aí hoje tem uma parte bem legal, já no começo aqui, ó, que são os chamados comentários. Então eu vou clicar aqui, ó, no HTML comentários, e a gente vai falar sobre essa ideia de comentários, né? Eu já havia comentado sobre comentários, né? Olha só que duplicidade. A gente já havia falado alguma coisa na sala de aula sobre comentários, e comentário é uma parte interessante do código, porque serve para você colocar uma observação sobre o código. Principalmente quando você está começando a programar,
que você ainda está aprendendo como funciona a sintaxe, está aprendendo lógica de programação, está vendo como a linguagem de programação funciona, está tentando descobrir algum comando novo, é legal você colocar observações no teu código, né? É legal você ir lá e colocar alguns elementos de observação, porque se você está estudando, você vai lá e diz assim, olha, essa parte do código aqui cria um CSS, bom, essa parte do código aqui declara uma variável, essa parte do código faz um laço de repetição que busca elemento repetido dentro de uma lista. Então aí você consegue, através dos comentários, você consegue colocar algumas notas explicativas, né? Você vai colocando algumas explicações no teu código-fonte que te auxiliam na hora que você voltar a trabalhar com ele. Então, comentário é uma coisa bastante comum em todas as linguagens, né? Não só linguagens de programação, quanto no HTML, que não é uma linguagem de programação, e sim é uma linguagem de marcação, né? Ela também tem os comentários. E para fazer comentário no HTML é bem simples. Olha só o que a gente faz para fazer o comentário. A gente vem e abre o sinal de menor aqui, coloca o ponto de exclamação, né? Então, o pontinho de exclamação ali no nosso teclado, a gente encontra ele em cima do número 1, né? Tecla Shift ele. Coloca 2 sinaizinhos de menos, escreve o comentário que você quer dentro e fecha a tag com 2 sinaizinhos de menos e o sinal de maior. Então, toda vez que você precisar colocar no teu código um comentário, essa é a estrutura que você acaba utilizando. Sinal de menor, ponto de exclamação, 2 sinaizinhos de menos, escreve a tua nota, escreve a tua observação, escreve o teu comentário, 2 sinaizinhos de menos e o sinal de maior aqui para fechar. E entenda o seguinte, comentário não é executado no código. Então, quando você escreve um comentário dentro do teu código, dentro do teu HTML ou dentro de um outro código-fonte qualquer, esse código comentado, esse texto comentado, ele não é executado. Ele não aparece na página ali para gente. Então, olha só, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Hoje eu já deixei algumas telas abertas aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida, que na aula anterior a internet estava bem lentinha, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu quero vir aqui e quero colocar um comentário. Então, por exemplo, eu quero vir aqui, ó, e eu quero, então, usar o comentário, né? Olha só, vou abrir aqui e vou dizer assim, essa é uma tag de parágrafo com link externo. E olha só o que acontece. Esse texto que a gente colocou dentro da nossa tag de comentário, ele não vai aparecer aqui dentro do nosso HTML. O comentário é simplesmente uma observação, uma nota, uma explicação que a gente acaba colocando no nosso código para que a gente consiga lembrar. Ó, por exemplo, como eu coloquei o comentário aqui em cima da tag P, isso significa que esse comentário possivelmente está falando, né, sobre esse elemento aí. E eu poderia colocar outros comentários. Ó, eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, e poderia fazer assim, ó, poderia abrir um comentário aqui e podia escrever assim, ó, corpo da página HTML. Poderia colocar aqui, ó, por exemplo, assim, né? Podia colocar aqui, ó, tag principal que abre e fecha o doc HTML. E aí você poderia, ao lado de cada tag, ou mesmo em cima de cada tag, como por exemplo aqui, ó, posso colocar assim, ó, H2 é uma tag de cabeçalho. E aí você poderia encher o teu código com vários comentários e para cada linha de código que você está fazendo, você poderia colocar uma observação para você não esquecer. Então, como eu havia comentado, no começo, quando você está aprendendo, como é muita informação, todo exemplo de código que você pode fazer para deixar um comentário. Eu, no começo, quando eu comecei a trabalhar fora a faculdade com programação, praticamente quase todos os códigos que eu fazia isso. Eu acabava colocando comentários para eu poder lembrar depois o que foi feito, porque às vezes você faz a página hoje, você usa uma lógica de programação específica aí que você bolou ali na hora, né, muito café na cabeça e muita bala de Coca-Cola, e aí daqui a uns 3 meses, por exemplo, você precisa alterar aquela página. E aí, passados 3 meses, como você já fez muito código, muita coisa, você não lembra como que você fez aquele código. Então, na dúvida, é legal você ir lá e colocar um comentário, né,
para ter como explicação para você mais ou menos entender aquilo que você fez. Ou, né, no começo, como eu falei, quando você está aprendendo a programar, você pode para cada linha de código colocar uma observação que faça você lembrar o que cada uma das tags ali está fazendo, né? Por exemplo, para a prova. Se a gente tivesse uma prova no laboratório, uma prova física, a gente podia fazer um textinho parecido com esse aí que eu estou compartilhando com vocês, né? Poderia colocar para cada tag um comentário e assim ficaria mais fácil de fazer a nossa prova. Por exemplo, eu deixava a prova ser com consulta, aí vocês levariam o HTML todo comentado e poderiam utilizar o HTML todo comentado. Quer ver? Ó? Eu vou dar um run aqui, ó. Na hora que eu dei o run aqui, né? Olha só, ele executa o nosso código aqui novamente, só que percebam que, olha só, ele vai executar o código aqui ó, novamente, e percebam que todo o texto que aparece em cor verde, ele não mostra aqui pra gente, né? Olha só, o texto em cor verde ele não aparece. Então o comentário é uma coisa particular do programador. É o programador que vai lá e coloca comentários no código para que ele possa estar lembrando, né, as tags ou mesmo a lógica de programação dele aí. E não é difícil de fazer, e você pode abrir em qualquer lugar. Por exemplo, aqui no final do documento, você poderia abrir uma tag dizendo assim, ó, criado por, poderia colocar lá seu @email.com como contato. Então, a pessoa que amanhã ou depois visse o teu código-fonte ia chegar lá e ia ver que no final, né, foi criado por essa pessoa e no final ela tem, por exemplo, o teu e-mail de contato. Entendido, galera, o que é comentário? Então, não é difícil, né? É bem tranquilo, né? Vão usar ele sempre que possível, né? Sim? Todo mundo na escuta? Uhum. Isso aí, show de bola. Então, beleza. Tá, vamos voltar então aqui, né? E aqui, olha só, nós temos a explicação, né? Sobre o comentário, olha só, ele tem exemplos aqui, ó. Mas os exemplos que ele está trazendo aqui para a gente são exatamente os mesmos que eu fiz ali na outra página. Tem uma coisa que eu não falei aqui, mas é legal, olha só, e a gente já pode fazer ali também. A gente pode comentar também tags. Porque notem que os exemplos aqui de cima, a gente colocou algumas observações nossas, né? Por exemplo, ele está escrito aqui, ó, este é um comentário. Olha só, aqui, ó, relembrando mais informações aqui, né? Ou seja, essa ideia do comentário, inicialmente, ela pode ser uma frase tua, uma explicação tua, mas nada impede de você também fazer isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Às vezes você está programando e você está testando o código, né? Você não sabe ainda qual é o algoritmo que realmente vai dar certo na tua dúvida, no teu problema, na dúvida que você tem ali. Aí, de repente, você faz um código e você rodou ele, beleza, mas daí você, de repente, descobriu que tem uma outra forma de fazer. Então, para você não apagar o código feito, fazer o outro e ver que não deu certo, daí ter que refazer o primeiro código, a gente pode comentar o código também. E aí, comentando o código, ele não é executado também, né? Tudo que está dentro dessa tag com o ponto de exclamação, ele não executa. Então, por exemplo, olha só que bacana. Se a gente voltar aqui, ó, voltar nesse aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, pegar esse nosso parágrafo inteiro aqui, ó, né, e colocar ele dentro de um comentário. Olha só, eu vou colocar todo esse parágrafo aqui, ó, dentro de um comentário. Abri a tag comentário aqui, ó, e fechei a tag de comentário aqui, ó. Agora, como todo o código está dentro do comentário, se eu clicar aqui em Run, olha só o que acontece. Ele desaparece o link. Estão vendo? Ó? O link não é mais executado. Então, comentário é uma forma também de, no momento que você está produzindo o código-fonte, para você não apagar uma lógica de programação que você iniciou, você pode comentar aquela lógica de programação, fazer um outro bloco de código e ir testando. Só que, lógico, ao final, é uma boa prática de programação você não deixar código comentado no teu código, sabe? Não dá para... não é legal você deixar código comentado no teu código. Fica, digamos assim, para programar, principalmente programador mais velho, o cara que está muito tempo programando, ele fica sacudo da cara quando ele vai lá e acha, por exemplo,
Quando ele vai lá e acha, por exemplo, um código-fonte, e nesse código-fonte tem muito código comentado. Então, usem o comentário para bloquear certas partes do código somente para teste. Porque depois que você fez o código-fonte e viu que a coisa funciona, aquele código que você deixou comentado, que você sabe que não vai precisar mais, você vai lá, né, e simplesmente apaga, porque não há necessidade, né, dele estar sendo colocado, ele está aparecendo aí. Então, né, olha só, se eu vir aqui e tirar o comentário, por exemplo, ó, eu vou tirar o comentário aqui da tag P, e der um run de novo, olha só, ele vai voltar o texto aparecendo aí. Então, comentários, né? Comentários podem ser usados para escrever pequenas anotações, ou comentários podem ser usados nessa estratégia que eu falei. Quando você está bolando o teu código, você pode comentar uma parte dele, fazer uma outra instrução e testar, voltar e comentar e testar para ver qual dá certo. E aí, depois que você descobriu aquela que deu certo, o código que está dentro do comentário, você vai lá e apaga, né? Para que ele não te atrapalhe na tua codificação. Dá para ver comentário pelo F11 numa página? Sim. Normalmente os navegadores eles deixam aparecer o comentário. No código-fonte você enxerga o comentário. No resultado da página, não. Né? Então, por exemplo, aqui, né? Olha só, se a gente olhar o código-fonte a gente enxerga o comentário. Mas na página que o usuário final vai estar vendo, a gente não enxerga, né? O comentário seria uma coisa específica para o programador, né? É específico dele. O usuário vai enxergar somente a tela pronta, e o programador que consegue, né, enxergar os comentários aí. Bom, então isso, comentários. Uma forma de você colocar explicações do teu código, ou, né, ficar bloqueando e cortando algumas partes aí. Dando sequência, a gente precisa falar um pouquinho agora também sobre links, porque a gente falou nas aulas passadas sobre links, mas a gente precisa fazer alguns reforços sobre links, né? Até uma das perguntas aqui de um jovem espartano dessa sala, ele perguntou se os links podem ser externos ou internos, então a gente precisa ver também, né, esse tipo de diferença aí, né? Isso é massa, né? Fazer essas mensagens escondidas, né? Esses easter eggs é bacana, né? Você pode fazer de repente, sabe esses emojis ali, esses emoticons que vocês estão colocando ali, por exemplo, o Carlos colocou lá uma carinha de alguma coisa que não dá para entender o que é, mas tudo bem, né? Eu sou meio cego, não estou enxergando aqui onde eu estou, mas você poderia fazer, por exemplo, no teu comentário isso, exatamente isso aí, ó, tipo 2 positivo, narizão, tal, e daí você poderia pegar e podia colocar escondido no teu código, fica massa, né? O cara que de repente quiser fuçar o teu código para aprender isso, ele podia colocar aí, né, algo nesse sentido, exatamente, poderia deixar escondido, né, como uma brincadeira aí. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os nossos hiperlinks, né, links ou hiperlinks. Então os nossos links ou os nossos hiperlinks, eles são formas que você tem para acessar elementos fora da tua página, né, ou elementos que também fazem parte da tua página, porque, por exemplo, quando você trabalha com link, o link ou hiperlink, ele pode ser externo, né? No caso de ser um link externo, seria assim. Por exemplo, você criou uma página HTML, onde você fala sobre o curso de engenharia de software, né? Então, você está criando uma página falando sobre o curso de engenharia de software. Aí, numa parte do texto, você coloca um link para o site da Uniguaçu. Então, você vai lá e coloca um link para o site da Uniguaçu. Para quem tiver interesse, por exemplo, em ver mais informações sobre o curso de engenharia de software, ele pode clicar naquele link e ele vai ser direcionado para uma página externa. Ou seja, ele vai levar você para uma página fora do teu projeto. Então, você está programando a tua página falando sobre o curso de engenharia de software, mas a Uniguaçu tem a dela. Então, essa seria a primeira maneira, né? Você criou um link e esse link é um link externo. Quando nós trabalhamos com a ideia de link interno, o link interno ele pode ser utilizado de 2 formas. Por exemplo, ele pode ser utilizado nessa ideia aqui, ó, dos bookmarks, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas os bookmarks são âncoras, né, que você pode colocar no teu trabalho. Vocês já devem ter visto. Por exemplo, você acessa um sumário ou você acessa um menu do livro, né, com os capítulos do livro, e quando você clica, por exemplo, naquele capítulo, ele te leva exatamente na página onde aquele capítulo começa.
Ou você tem uma lista, daí quando você clica num elemento da lista, ele te leva até aquele elemento mais detalhado. Então, o bookmark ele é um link interno, mas dentro da tua própria página. Então, você poderia clicar no link e ele poderia levar você para dentro da tua própria página. É uma das maneiras. E o link interno também, ele pode ser um link para uma segunda página que você tenha criado. Então, até agora, durante as aulas, a gente criou apenas uma única página. Nós estamos apenas testando, né, os nossos HTMLs, então nós criamos uma única página. Mas, por exemplo, você poderia ter criado uma página que você chama ela de principal, e nessa página principal você fez a apresentação do Chuck Norris. Aí você fez uma outra página HTML, onde você está falando sobre os filmes que o Chuck Norris fez. Então, você pode, nessa página principal que você está falando sobre a vida dele, colocar um link na tua página e esse link levar você para essa segunda página que você criou, onde você fala sobre os filmes, que é uma coisa muito comum quando você tem um navegador, quando você tem uma página de internet. Por exemplo, aqui, né, o próprio W3 School, né, quando eu cliquei aqui em links, por exemplo, ele acabou direcionando a gente não para uma página externa, ele acabou direcionando a gente para uma outra página desse mesmo projeto, ele acabou trazendo a gente para uma outra página exatamente desse mesmo projeto. Então, tenha em mente assim, quando nós falamos de link externo nós estamos falando que da nossa página, ele vai abrir uma outra página que não é nossa. Então, você fez a página falando sobre o curso de engenharia de software, e aí você quer colocar no final dessa página o link da Uniguaçu, para você ser direcionado para a Uniguaçu. Então, link externo. E link interno, você pode utilizar para fazer acesso às suas próprias páginas, né? Então, você criou uma pastinha no teu computador e você criou várias pagininhas. Então, para você poder acessar essas várias páginas, você pode fazer um link para elas mesmo. Ou você pode usar o esquema do bookmark, né, que daqui a pouquinho eu explico melhor ali. Fica igual aos hiperlinks do Excel para redirecionar entre planilhas? Exatamente. O Thierry pegou ali na veia o negócio. É exatamente isso aí. Ele fica igual aos hiperlinks do Excel para redirecionar entre planilhas. Tipo, entenda que o hiperlink, quando ele é interno, significa que eu posso estar passando de uma página para outra que eu criei dentro do meu projeto. Essa é a grande sacada. Mas o bom é que tudo isso aí é feito com a mesma tag, sabe? Tudo isso aí é feito com a mesma tag. E a tag que, no caso, nós utilizamos para trabalhar com link é a tag âncora, né? Essa tag âncora, ela é a tag que nós utilizamos para trabalhar com os nossos links. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que a sintaxe da nossa tag hiperlink é a gente abre a tag A, fecha a tag A, entre a tag A abrindo e a tag A fechando, você coloca o texto do teu link. Então, como por exemplo aqui, link teste é o link, é o texto que o link vai estar mostrando. E o href, ele é um atributo que a gente já comentou também em aulas passadas, que ele é um atributo onde nós colocamos aqui, o endereço da nossa página. Então, por exemplo, vamos analisar o exemplo já aqui embaixo, olha só. O exemplo que nós temos aqui embaixo, ele é utilizado para o chamado link externo, porque nós estamos usando no href uma URL de um outro site. Olha só, nós estamos utilizando aqui o https www alguma coisa. Toda vez que eu tenho a URL completa, né, toda vez que você pegou a URL completa dentro do href, significa que esse link é um link externo. Então, se tiver lá https www.algumacoisa.com.br, é porque provavelmente esse link vai direcionar você para uma página fora do teu projeto. Agora, se a gente descer mais um pouquinho aqui, olha só o que vai acontecer aqui, olha só que legal. Aqui já nós temos o mesmo exemplo do hiperlink, mas agora para um endereço interno, para um endereço nosso. Então, por exemplo, imagina que aqui você tem a tua página principal, e a tua página principal tem um link chamado de HTML Images, e esse HTML Images vai tentar abrir justamente essa página que você acabou de criar aí, né? Então, notem que na questão de sintaxe é exatamente a mesma coisa. Eu abro a tag A, coloco href,
E no href, se eu colocar uma URL, um http, ele vai me direcionar para uma página externa. Agora, se no href eu venho aqui e eu coloco o caminho da minha segunda página HTML que eu criei, ele vai tentar abrir essa segunda página do documento HTML que eu criei. Só que, lógico, tudo isso, né? Tudo isso eu preciso ter a seguinte ciência. Eu preciso ter todas essas páginas já de cara dentro de uma única pasta principal, né? Então, tudo isso que eu estou falando de o hiperlink uma página vai direcionar a outra. Eu preciso ter todos esses documentos inicialmente dentro de um único diretório, né? Dentro de uma única pasta. No segundo bimestre, a gente vai voltar com a organização do projeto. Vocês vão ver que na hora que a gente cria a nossa pasta para o projeto, a gente pode criar uma pasta principal e dentro dela a gente pode criar outras pastas dentro dela e dentro de cada pasta a gente pode deixar um determinado elemento. Mas nesse exato momento o que a gente está fazendo criando uma pasta só e tudo está sendo colocado, né, dentro dessa única pasta aí. Então, entendo que o que diferencia um link externo de um link interno é a URL. Se na URL eu tenho http alguma coisa, é porque é um link externo. E se no URL, no lugar de eu ter um HTTP, eu tenho simplesmente a página, é a página que eu estou chamando dentro do meu próprio projeto. Quando eu coloco um link na página, ele fica azul e sublinhado. É possível retirar isso? Sim, é possível retirar isso. Eu até deixei aberto, porque é um dos comentários que eu quero falar. Ó, é esse códigozão aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho, para eu poder falar um pouquinho mais sobre CSS, ó, daí eu posso, né, trabalhar com isso aqui, ó, tirando e colocando elementos ali dentro. Mas já nós chegamos lá, vamos por partes. Respondido, Antônio? Dá para usar o CSS, dá para fazer isso aí, né? Daí o Renan está perguntando, aquele ASP no final ali é obrigatório ou foi salvo daquele jeito? Beleza, Antônio, tranquilo. O Renan, ó, é que aquele foi salvo daquele jeito, né? Aquele foi salvo daquele jeito. Nós estamos trabalhando agora somente com documentos HTML. Então, no final, o que nós teríamos que colocar aqui é o nome da nossa página, .html. Se a gente colocar o nome da nossa página, .html, ele vai acabar direcionando a gente para o HTML. ASP, ele foi há muito tempo atrás uma linguagem de programação. Então a ASP era uma linguagem de programação da Microsoft que você utilizava para diversos fins e entre eles criar páginas de internet. E aí depois de um tempo a Microsoft acabou mudando um pouco a ASP e daí ele criou um tal de ASP.NET e esse ASP.NET acabou virando uma espécie de HTML proprietário da Microsoft. Então hoje, se você ouve falar, por exemplo, de ASP.NET, o ASP.NET é como se fosse um HTML metido à besta, mas é um HTML metido à besta da Microsoft, né? É uma coisa particular dela. Então esse ASP seria, por exemplo, um exemplo de uma página criada, mas com outra linguagem de programação que não é HTML, né? Mas poderia, né, ser chamado aqui qualquer página. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar um exemplo para vocês, daí a gente já faz o exemplo junto, já vai ficar mais claro. Mas nesse primeiro ponto, vamos entender que a tag link pode ser utilizado para links externos e links internos, né? Essa é a grande sacada. E entenderam como faz para diferenciar, então? Tem https na URL, é porque é link externo. Se na URL só tem o nome de uma segunda página que você criou, é link interno. Beleza? Entendido? Trocou? Sim, né? Por favor, não me deixem sozinhos. Alguém diz sim aí, por favor. 6, 1 está ouvindo. Aí, ó. Certeza que vocês estão assistindo o programa do Ratinho uma hora dessa, né? E se não é o programa do Ratinho, deve ser Casos de Família. Tenho certeza que vocês estão assistindo Casos de Família uma hora dessa, né? Acabei com a aula de novo, né? Para acabar. Isso que está gravando a aula ainda, né? Enfim. Vamos voltar aqui, ó. Para a gente continuar vendo as nossas tags links aqui, para a gente discutir aqui, ó, mais algumas coisas sobre essa nossa tag aí. Quando a gente trabalha com as tags links, vocês têm alguns outros atributos. Um atributo que é obrigatório é o href.
Que horas que começa o Globo Repórter? Ô, sacanagem, né? Então, o que acontece? Não o Globo Repórter, mas o Globo Rural é mais massa. Então, olha só. Quando vocês trabalham com a tag link, obrigatoriamente o href tem que existir. Porque o href é o cara que vai estar trazendo para a gente o nosso URL. O href é o nosso atributo que vai trazer a nossa URL. Seja uma URL externa que tenha o https alguma coisa, ou seja o nome do nosso arquivo interno do nosso projeto. Então, href obrigatório. Só que daí existem elementos, como por exemplo target, que no target você pode fazer o seguinte. No target você pode utilizar propriedades aonde você pode escolher se, por exemplo, você quer que a segunda página que você está chamando abra numa nova guia do navegador ou abra, por exemplo, na mesma guia do navegador, né? Então você pode fazer esse controle. Vejam, por exemplo, os links que a gente usou até agora. Os links que a gente usava até agora, quando vocês clicavam nele, ele abria o conteúdo do link na mesma página de vocês, né? Então ele ia na mesma página de vocês, ia lá e acabava abrindo o link ali para vocês. Agora, quando a gente utiliza o target, a gente pode utilizar, por exemplo, ali, ó, o underline blank. Se vocês forem ali utilizar o underline blank, por exemplo, o underline blank ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai abrir esse link, essa URL de vocês numa página ou numa aba externa, né? Vai acabar abrindo uma aba um pouquinho fora ali para vocês. Querem ver? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ó, para vocês entenderem o uso do blank ali, né? Tem alguns outros elementos aqui também, né? Já vai falar um pouquinho sobre eles aqui, mas vamos testar aqui, ó, a nossa tag. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar esses comentários aqui, que eles não nos interessam nesse momento. Eu vou apagar essa tag P aqui dentro. Vou apagar esse cara aqui também. E eu vou colar essa nossa tag aqui, né? Eu vou mudar. Bom, dá para deixar essa URL, não tem problema, dá para deixar essa mesmo. Vou dar um room aqui, ó. Olha só, ele continua escrevendo HTML links aqui em cima, e agora ele tem um link para a gente visitar o W3 School. Como nós estamos usando agora o atributo target com o valor underline blank, ele diz que esse link obrigatoriamente vai ser aberto numa nova guia. Então, ou seja, quando eu clicar, ele vai criar uma nova guia aqui em cima para a gente e vai deixar essa página numa nova guia. Olha só, clicou, é isso que ele faz, né? Olha só, ele vai direcionar numa nova guia, mas se eu venho na outra tag a minha página HTML continua aqui, né? Olha só, então, ele abriu o nosso W3 School numa guia diferente. Isso aqui é bacana, porque muitas vezes, dependendo daquilo que você está fazendo, enche o saco você ficar abrindo e daí usando o voltar do navegador. Abre e usa o voltar do navegador. Abre e usa o voltar do navegador. Então, para facilitar, você poderia estar utilizando o target underline blank, né? E aí ele vai fazer com que você acabe acessando o conteúdo numa próxima aba. Os demais elementos que estão aqui, ó, por exemplo, se você usar o underline self, se você usar o underline parent, ou se você usar o underline top, por exemplo, todos eles, ou, por exemplo, ainda se você usar o frame name aqui, ó, todos eles vão estar abrindo o conteúdo na mesma página, no mesmo elemento. Então, por exemplo, se eu vir aqui, ó, e se eu pegar o underline self, né? Olha, ele está dizendo aqui que ele vai abrir o documento na mesma janela ou na mesma aba que a gente clicou. Então, se eu trocar aqui, ó, olha só, vou apagar esse cara e vou colocar aqui, ó, o underline self, vou clicar no room, vou dar um clique aqui, ó, no visit, e olha só o que acontece, ele abre para mim na mesma página. Tá vendo? Ó, vou dar um room novamente. Essa é a minha página. Quando eu clico nela, ele carrega o conteúdo exatamente na mesma página. Então, aí quando você está trabalhando, quando você está programando, quando você está criando os elementos, aí você poderia, por exemplo, escolher outros elementos. Os três aqui para baixo, olha só, o parent, o top e o frame name, se a gente colocar dentro do nosso código aqui, ó, já de cara vocês não vão perceber diferença nenhuma, porque esses elementos aqui, ó, o parent, o top, o frame, eles poderiam ser usados, por exemplo,
Travou? Voltou, pessoal? Tá travado ainda? Voltou. Opa, de boa. Então, beleza. Então, olha só. Só explicar novamente aqui, ó, né? Então, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui no meu código e primeiro eu usei o underline blank. Né? Então, underline blank, o que acontece? Quando eu clico nesse link, ele abre o link numa nova aba aqui em cima. Olha só, cliquei nele, abriu uma nova aba. Se eu utilizar no lugar do blank, eu utilizar o self vai abrir na mesma página. Olha só, clicou, abriu na mesma página. O self até então, quando você não coloca esse target no teu link, o self é o default, o self é o teu padrão, né? É aquele que sempre vai ser executado quando você for, por exemplo, colocar o link e não colocar, digamos, o target como atributo ali dentro. Só que daí, os três próximos elementos, o parent, o top e o frame name, se a gente colocar eles aqui, a gente não vai perceber diferença nenhuma, porque para a gente entender o funcionamento deles, a gente teria que trabalhar, por exemplo, aqui, ó, teria que descer um pouquinho e teria que trabalhar, por exemplo, com os iframes. Esses iframes são assim, ou mesmo divs, né? Que alguns de vocês já estavam trabalhando com divs já em aulas passadas, né? Alguns de vocês já estavam trabalhando com frames nas aulas anteriores também, né? Os vídeos dos anões, eu vi que alguém colocou dentro de frame também e tal, mas o que acontece nessa situação, né? Esses elementos que vocês estão vendo ali, fora o blank e o self, o parent, o top e o frame name, eles direcionariam o link de vocês ou para uma div específica ou para um frame específico. Então eu teria que ter um chamado container de conteúdo dentro dessa minha página, e quando você clicasse no link, o link seria direcionado para ser aberto nesse nosso container. Então, como esse é um assunto que a gente vai ver ainda para frente, porque ele não é tão curtinho assim, é um assunto bastante extenso, e esses outros elementos aqui, ó, dos links, por enquanto ele vai deixar quieto ainda. O parent, o top e o frame name, então não vai fazer nenhum exemplo ainda, porque daí a gente teria que entrar em assuntos como div, que a gente ainda vai ver, ou mesmo iframes, que a gente ainda vai ver. Mas entendo já de cara o uso dos dois principais aqui, né? O blank e o self. O blank abre para você o link numa aba externa, uma aba fora, e o self abre a tua página exatamente, ou melhor, abre o teu link exatamente na tua mesma página. Beleza? Entendida essa ideia? Então, os outros ainda teria que usar esses chamados containers, né? Eu teria que usar iframes, ou teria que usar divs para carregar, mas aí na volta do bimestre, depois da semana de prova, a gente já começa com conteúdo novo, e a hora que chegar nos iframes, a gente vai discutir esses elementos novamente. Entenderam o atributo target? Então, no atributo target, você escolhe se você quer abrir o link numa nova aba, ou se você quer abrir na mesma aba onde está a sua página. Bacana, né? É bem interessante para você não precisar ficar usando voltar, né, nos teus elementos aí. Bom, olha só, aqui tem um exemplo do uso do top, né, ele vai ver ali para frente. Aqui é legal, ó. Aqui é interessante. Aqui é bem interessante pelo seguinte, quando a gente trabalha com imagem, você pode tornar a imagem um link, você pode fazer da imagem um link, é o que está acontecendo aqui, ó. Olha só que interessante. Até eu vou abrir esse código-fonte aqui, ó, para explicar melhor aí para vocês. Porque até agora, o que nós fizemos até então foi colocar um texto dentro do link, né? Então, o que nós fizemos até agora foi mais ou menos assim, né? A gente vinha aqui, por exemplo, pulava aqui uma linha, e a gente fazia assim, ó, href, a gente colocava lá http://www.uniguaçu.edu.br, fechava aqui, o target que a gente já conheceu hoje, já podemos colocar aqui, underline blank, né? E aí, quando você vinha aqui, ó, e fechava, por exemplo, a tua tag A, o que você fazia era colocar um texto aqui dentro. Então, um link para Uniguaçu.
Enquanto isso, a propaganda de criar um site ali, porque o professor não para de dizer em voz alta, site. Travou? Quer dizer que eu fico repetindo site. Faz parte. Voltou ou não? Tá travado ainda? Voltou. Igor tá dizendo que voltou. Voltou. Então tá, deixa eu vou explicar de volta aqui, ó, né? Então eu estava comentando o seguinte, que no geral até agora o que a gente viu foi que nós podemos utilizar dentro do nosso link apenas texto, né? Então, por exemplo, nós abrimos a tag A, colocamos o atributo href, no atributo href a gente colocou aqui o http Uniguaçu, target underline blank, e antes de fechar a nossa tag, a gente veio aqui e simplesmente escreveu um texto. Você colocou a link para o Uniguaçu. E aí quando você dá um run aqui, ó, nota que o que você tem aqui, ó, é um texto, né? Você tem as palavras aqui, ó, link para o Uniguaçu. Mas o que você pode fazer é isso aqui também, ó. No lugar de você ter um texto, né, ter uma palavra para você clicar, você pode trabalhar com imagens. E imagens é uma coisa bastante comum, né? Quando você acessa uma página da internet, você sempre vai acabar encontrando imagens, e quando você para em cima dessas imagens, sempre é possível você clicar sobre elas para você ter algum tipo de ação aí, né? Então, olha o que eu vou fazer. Para eu explicar o exemplo da imagem, eu vou comentar esse código que a gente fez aqui, ó. Olha só, já para a gente ir utilizando um pouquinho dos comentários aqui. Olha só, comentei ele, vou dar run, desapareceu o link, e olha só que legal. Quem fez esse código fez o seguinte, vou separar aqui para vocês entenderem melhor, olha só, foi aberto a tag A, no href foi colocado o link para uma página interna do projeto, foi fechado a tag A, e aqui dentro, olha só que legal, aqui dentro, no lugar da gente escrever link para o Uniguaçu, link para a nossa página, clica aqui para acessar tal elemento, olha só que legal, aqui foi colocado uma imagem. Então foi aberto uma tag img, com o src foi pego o caminho da imagem, o alt, ele é um texto que é colocado para que, se de repente ele não consiga encontrar a imagem, no lugar dele mostrar a imagem, ele escreve esse texto aí na tela. E foi usado um style aqui, ó, e esse style é a nossa propriedade do CSS. Width é a nossa largura, então a imagem tem 42 pixels de largura. Height é a nossa altura, são 42 pixels de altura. E border seria uma linha por em volta da nossa imagem. Como o valor está em 0, significa que não há linha por em volta da nossa imagem. E olha só que legal, como a imagem foi colocada dentro da tag A imagem é que vira um link agora, né? Então agora, por exemplo, clicando na imagem, ele vai direcionar a gente para a página que o link aí solicitou ali para a gente. Então agora você não precisa obrigatoriamente estar utilizando, por exemplo, um texto, né? Você não precisa colocar somente um texto como link. Você pode colocar dentro do link uma imagem, como vocês puderam perceber ali. Aí o indivíduo vai lá e clica, por exemplo, nessa imagem, e quando ele clicar nessa imagem, ele vai acabar vendo aí o resultado, né, através da imagem. Fica um pouquinho mais interessante. De repente, colocar só texto fica meio chato, né? Imagens, cores, ele acaba deixando um pouquinho mais interessante a tua visualização aí. Beleza? Então, né? Até aqui, né? Os botões a gente já comenta se der tempo nessa aula. Não tem problema até aqui, né? Eu acho que hoje não vai dar tempo de falar sobre as cores dos links, mas se vocês clicarem aqui em Link Colors, aqui em Link Colors vocês vão ter esse exemplo aqui, ó. Na nossa próxima aula, depois da semana de prova, a gente vai falar novamente sobre esses caras aqui, ó. Mas de repente quem quiser estudar esse comando aqui, ou melhor, essas linhas de codificação em CSS, é só vir aqui, ó, embaixo do links e pegar o Link Colors e a gente vai falar. Eu só quero, para concluir a aula, eu só quero fazer lá no nosso projeto agora. Assim você pode criar um botão e usar a imagem. Isso também dá, né? E isso também é uma forma de fazer, fica bem interessante. Você pode
por exemplo, seja o Paint, ou seja, por exemplo, um Photoshop da vida, você pode criar imagens como botões e colocar dentro desses links as imagens. Só que também existem botões, né? Olha só, eu não vou falar nessa aula sobre botões agora que não vai dar tempo, mas também existe a possibilidade de criarmos botões também ao invés de links aí. Mas o que eu quero fazer com vocês agora é o seguinte, eu só quero criar, lá no nosso projeto da nossa página, eu quero criar um link para uma outra página. A gente vai criar uma página dentro do nosso próprio projeto e vai criar um link para ela só para vocês verem que é bem tranquilo. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Eu vou compartilhar com vocês ali o VS Code, certo? Então, só um minutinho aqui, ó. Vou compartilhar aqui o VS Code. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o novo arquivo e eu vou salvar esse novo arquivo lá naquela nossa pastinha, né? Lembra lá que nós tínhamos lá o chamado MyPage, e aí dentro do MyPage nós tínhamos aqui a nossa chamada principal, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma segunda página, que eu vou chamar isso aqui, ó, de segunda.html. Embaixo eu vou marcar que eu vou usar a linguagem HTML. E olha só, dentro da mesma pastinha MyPage, que nós temos a nossa principal.html, eu vou salvar uma página chamada de segunda.html. Eu vou salvar ela aqui e vou fazer o seguinte, olha só, HTML 2.5, pressiono o Enter e ele cria a nossa página HTML. E aqui eu vou fazer bem simplesinho, olha só, vou fazer uma tag H1 aqui e vou fazer assim, ó, segunda página, né? Segunda página. Vou salvar ela novamente e vou fazer o seguinte, vou abrir o nosso próximo arquivo, que é o nosso principal. Olha só, vou abrir o arquivo principal, e aqui no arquivo principal eu vou fazer o seguinte, olha só, aqui no final eu vou pular uma linha, aqui no final, e eu vou criar um link, olha só, para a nossa própria página que está dentro do nosso projeto. Notem que aqui em cima a gente havia criado um link para a página da Wikipédia, onde eu acabei pegando o texto sobre o Bruce Lee. Mas agora, o que eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou chamar a nossa segunda.html, né? A nossa segunda.html é o que nós vamos chamar a partir de agora. E eu vou colocar aqui, ó, como segunda página. No exemplo do W3C, lá eles usaram uma página .asp, mas .asp, como eu havia comentado com vocês, ela é uma linguagem de programação que hoje já está em desuso, né? A Microsoft acabou descontinuando ela, porque a Microsoft depois ela criou o C#, que é uma linguagem bem mais parruda, e o ASP se tornou ASP.NET e virou tipo lá um HTML. Mas aqui, ó, no nosso caso, como nós criamos uma página chamada de segunda HTML, significa que quando eu clicar no link da página principal, ele vai abrir para a gente a página segunda, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o código aqui, e eu vou abrir para vocês a página agora, né? Deixa eu só achar aqui a pastinha no meu computador, e eu vou abrir a página principal para a gente trocar uma ideia ali. Já compartilho a tela, só um minutinho aqui. Só achar ela aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui, olha só. Ó, tela compartilhada. Se eu descer até aqui, ó, olha só, eu tenho... será que eu só veio no lugar errado, né? Eita. Nossa página principal. Vamos abrir aqui novamente. Salvar aqui. Só pular mais uma linha, que eu não estou enxergando aqui o bicho velho. Ah, agora vai aparecer, olha só. Tá aqui embaixo, olha só. Segunda página, né? Se eu vir aqui agora e clicar nesse link chamado de segunda página, olha só que interessante. Ele vai abrir a nossa segunda página, né? Então, lá dentro da nossa, olha só, da nossa pastinha documentos, dentro da nossa pastinha MyPage, nós criamos a página principal e nós criamos a nossa
segunda página. Então, se eu voltar aqui, ó, como eu tenho um link aqui dentro, olha só, quando eu clicar nela, ele vai direcionar para a próxima página, né? Como a gente não usou o target, ele abre na mesma janela e a gente precisa usar o voltar para voltar aqui. Mas olha só o que eu posso fazer. Vou interromper. Prometo que a aula já acaba. Só um minutinho, pessoal. Isso. Os dois arquivos, nesse ponto, os dois arquivos têm que estar dentro da mesma pastinha, na verdade, né? Porque, deixa eu só compartilhar ali a pastinha para vocês entenderem ali, ó, melhor. Quer ver, ó? Deixa eu só compartilhar ali a pastinha. Olha só, eu tenho aqui, ó, a pasta MyPage, e aqui dentro da pasta MyPage eu tenho os dois arquivos no mesmo lugar. A página principal e a página segunda, elas estão dentro da mesma pasta. Aí assim funciona, né? A gente vai ver, no próximo bimestre, a gente vai ver estruturas de pastas, porque quando a gente está criando um projeto, a gente pode criar diversas estruturas de pastas, né? E daí com esses dias com essas estruturas de pasta, a gente poderia trabalhar um pouquinho diferente, mas isso é papo para a próxima aula. No dia a gente vai zipar a pasta, né? Você vai lá, clicar o botão direito e vai zipar a pasta para mandar o trabalho. Mas lá no dia eu explico certinho, né? Não se preocupem. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui, ó, no código, para eu encerrar a aula com vocês aqui, ó, né? Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui ainda eu vou colocar o nosso target e aqui eu vou usar ainda o nosso blank, né? Então olha só, o href está chamando a nossa segunda.html e o nosso target está dizendo que a gente vai abrir essa página numa outra janela. Então, eu vou salvar, vou interromper o compartilhamento aqui, vou voltar para a nossa página HTML. Vou atualizar a página HTML aqui, né? Vou atualizar ela aqui. Se eu clicar no link novamente, olha só que legal. Agora eu tenho duas abas. Aqui em cima eu tenho a aba com a segunda página e aqui eu tenho a aba com a primeira, né? Então aqui eu tenho as abinhas aí direitinho aí. Então, com isso, né, a gente consegue ver mais alguns elementos da nossa tag link. Lógico, né? Eu sei que essa semana vai ser uma semana talvez um pouco mais corrida, porque tem a minha prova, tem trabalhos, tem outras provas dos outros professores, mas continue o estudo até a gente voltar para a próxima aula, ou seja, ali no W3 School, deem uma olhada ainda naquela parte de cores, deem uma olhada naquela parte do bookmark lá que eu falei, eu achei que ia dar tempo nessa aula hoje, mas não deu, né? Na próxima aula a gente vai discutir esses elementos de novo, mas vindo que é interessante, né? O W3 School ali, ele é uma biblioteca bem legal, como eu já havia comentado para vocês em aulas anteriores. E agora, hoje, nessa aula, vocês também conseguiram entender a ideia de links externos e links internos. E também aprenderam que é possível criar uma página dentro da nossa própria pasta e chamar esse próprio elemento da nossa própria pasta. Já viram que é possível colocar uma imagem dentro de um link e viram também o atributo target que permite que você ou abra a tua página na mesma aba do navegador ou abra numa aba diferente do nosso navegador, né? Então, assim, gradativamente as nossas páginas vão ficando cada vez melhores, né? As nossas páginas vão ganhando aí um tom mais interessante, beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação agora, né? Porque a nossa aula, o conteúdo de aula é agora, e aí eu já continuo falando o restante aí com vocês aí. Deixa eu só parar aqui o videozinho, só um pouquinho. Vamos interromper aqui. Passou um pouquinho do horário hoje, né, pessoal? Acabou passando um pouquinho, mas não tem problema, né? Com isso aí a gente já conseguiu já domar um pouquinho mais de coisa sobre o HTML. Então, pessoal, nós vamos combinar o seguinte. Trabalho e prova, né, como eu já havia comentado, vai ser entregue na nossa terça-feira, que é dia de prova. E aí, caso haja alguma dúvida em relação ao HTML, ou mesmo no dia da prova, alguma dúvida, a gente vai conversando pelo Meet, né? O Meet vai estar aí aberto no dia da prova e a gente vai trocando ideia e vai conversando sobre o conteúdo aí. Beleza? Entendido, pessoal? Uhum. Sim, sim. Show de bola. Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês nessa aula.
Valeu aí pela participação, obrigado pelo entendimento aí, né? Com as dúvidas em relação à prova e tudo mais, né? No intervalo eu tô vendendo pirogue, eu quero uma dúzia. E daí eu só tenho a dizer para vocês um bom fim de semana, né? Juízo, fiquem por casa, pelo menos agora por esses dias aí que tá mais complicado. E aí na terça-feira nos vemos de novo aí já com a prova e a gente já vai vendo cada conteúdo aí. Tá legal? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Estão dispensados, né? A chamada é feita agora lá pelo próprio Moodle para aquele gráfico de desempenho, então vai ficar bem mais tranquilo aí. Tá legal? Valeu, pessoal. Obrigado.